Olá, graça e paz. Hebreus capítulo 12, verso 4, diz que na guerra contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. O que eu quero dizer para mim e para você é que a nossa vida em Cristo é uma vida de sacrifício na guerra contra o pecado. Se o pecado fosse ruim, as igrejas estavam lotadas, não tinha ninguém pecando. O pecado, no fundo, ele é prazeroso, mas nós temos que entender que a vida cristã é uma vida de sacrifícios. Não vou ter tempo de falar aqui, mas você vai entender que a vida com Cristo é uma vida de sacrifício espiritual, que nos exige uma devoção extrema, é uma vida de sacrifício conjugal, na luta contra o adultério, na luta contra a nossa carne, é uma luta de sacrifício na criação dos nossos filhos contra ideologias malignas, ter tempo de qualidade com eles. E, para você ter a noção, o IBGE trouxe um dado, os cartórios trouxe um dado recente de que só neste ano nós vamos encerrar o ano com quase 300 mil crianças órfãos de pai, apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. E nós vamos terminar o ano com quase 200 mil divórcios registrados. Isso é um sinal de que nós estamos vivendo em uma geração que não quer ter as responsabilidades de um homem. São homens que querem ter os prazeres de um homem, mas as responsabilidades de uma criança, porque não estão aptos a lutar contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Nos falta senso de sacrifício. É uma geração que não tem senso de sacrifício. É uma geração que não entende a palavra sacrifício. É um sacro ofício. Esse é o significado da palavra sacrifício. Você, homem, precisa entender que você é um sacro ofício. Você exerce um ofício sagrado quando você se torna marido, quando você se torna pai, quando você se torna um cristão. Você tem que entrar nesse espírito como se você estivesse indo ao matadouro, porque o nosso destino é a cruz. E a cruz é lugar de morte, mas também é lugar de redenção, lugar de salvação. O meu desejo é que Deus possa encher a tua vida de graça, de sabedoria, de verdade, de unção e de coragem para você lutar contra os teus pecados. Nem que seja necessário derramar o próprio sangue, mas que você faça isso para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. E como eu acabei de falar com o irmão aqui sobre política, muitas vezes, por exemplo, você não vai entrar na política para mudar a política, mudar o sistema, você não vai conseguir, mas lá dentro você vai pelo menos poder demonstrar como verdadeiramente um servo de Deus atua perante as trevas. Ali você não vai mudar o sistema, mas você vai poder testemunhar a vida de Cristo, sendo um sacrifício vivo, rejeitando corrupção, rejeitando propinas, rejeitando mulheres e sendo um canal de bênção naquele lugar, sendo luz no meio das trevas. Resista o pecado até derramar o próprio sangue se for preciso, para que no final de tudo isso possamos falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei minha fé. Que Deus te abençoe.